três pessoas. O ex-técnico do Flamengo, Felipe Luiz, o escritor Lima Barreto e um engenheiro chamado João Augusto Conrado. Se você não sabe quem é uma, duas ou mais figuras dessa aqui, aguarde um pouquinho e acompanhe comigo um raciocínio que essas três pessoas têm mais em comum do que você imagina. E o elo que liga elas, na verdade, é um fator bem triste, para ser sincero. Essa manhã de terça-feira, eu acho que quem acompanha minimamente o futebol brasileiro aí acordou um pouco assustado, porque o técnico do Flamengo, que há 3 meses mais ou menos foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, quase foi campeão do Mundial, né, sendo eliminado nos pênaltis, foi demitido, ainda por cima depois de uma vitória de simplesmente 8-0, minutos depois disso. Você pode estar achando meio estranho eu estar falando de futebol aqui, mas até o fim do vídeo vocês vão perceber que este acontecimento no futebol, ele é mais sintomático do que é o Brasil, né? E de uma triste realidade nossa do que vocês imaginam. Primeiro, vamos falar quem são essas três pessoas, né? Já comecei a descrever o Felipe Luiz aqui. Ele é um ex-jogador de futebol, jogava como lateral esquerdo, jogou a maior parte da sua carreira na Europa, depois retornou ao Brasil, foi campeão pelo próprio Flamengo de vários títulos aí, e ao se aposentar, ele virou um funcionário do próprio Flamengo. Em janeiro de 2024, ele assumiu a categoria de base do Flamengo, Sub-17. No mesmo ano, em junho de 2024, ele já assumiu o Sub-20 do clube. E no mesmo ano, em setembro, quando o Tite foi demitido, ele assumiu o time principal, o time profissional do Flamengo. No mesmo ano de 2024 que ele assumiu o time do Flamengo, ele foi campeão da Copa do Brasil em cima do meu Galo, infelizmente. E no ano seguinte, 2025, ele fez um dos maiores anos da história do clube do Flamengo, que simplesmente ele foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Para quem não é muito de acompanhar futebol, para ter uma ideia do tamanho disso, só 3 vezes isso aconteceu. E as outras 2 vezes foram técnicos portugueses. Uma, o próprio Felipe Luiz era jogador, que foi no Flamengo em 2019, e a segunda foi em 2024 com o Botafogo. Em 2019 foi o técnico Jorge Jesus e 2024 no Botafogo foi o Arthur Jorge. Como eu já disse, ambos portugueses. O Felipe Luiz foi o primeiro técnico brasileiro a ganhar os 2 campeonatos mais importantes que os times brasileiros disputam aqui no mesmo ano, nessa era nova aí do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Isso é particularmente impressionante, né? Se a gente olhar que ele era técnico de futebol há pouco mais de um ano. Então é uma descoberta assim incrível. Na verdade, foi um achado mesmo do time do Flamengo. E é uma posição que a gente já percebe a necessidade de um certo grau intelectual, né? E não só essa questão de aptidão física ou técnica para o caso de jogadores. E a segunda pessoa que eu falei foi o Lima Barreto. Lima Barreto é um dos maiores escritores da língua portuguesa. Ele escreveu algumas obras que são clássicos, assim, inquestionáveis. Principalmente O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto foi uma pessoa muito particular na nossa cultura. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. Ele era filho de uma ex-escrava e de um madeireiro português. Ele já mostrava aptidão para as letras, para a escrita desde jovem. Foi escritor. Foi um jornalista também. Nessa época, a maioria dos escritores começavam no jornal. Eles iniciavam ali escrevendo artigos, escrevendo outras peças necessárias para os jornais e iam expandindo, às vezes escrevendo peças ficcionais também, que iam sendo lançadas nos jornais. E aos poucos eles migravam para a literatura, de livros e tal, mas essa transição normalmente era feita partindo do jornalismo. Lima Barreto foi um intelectual muito específico porque ele foi completamente ignorado, tanto em vida, e ele é um pouco ignorado até hoje, digamos assim. O livro clássico dele não só teve uma recepção pequena, né, fraca, como o próprio financiamento do lançamento foi feito pelo próprio Lima Barreto. E é interessante porque a história é justamente de um intelectual meio que marginalizado na sociedade brasileira. Então, o livro quase que é uma mini autobiografia dele próprio. Esse personagem, no Policarpo Quaresma, ele é muito significativo, ainda mais vindo de determinado autor. Ele tentou entrar para a Academia Brasileira de Letras 3 vezes. Na terceira, ele já estava tão desmotivado que ele nem chegou nas fases de eleições. Ele foi uma pessoa assim sempre muito depressiva,
foi um alcoólatra durante praticamente a vida toda. Ele morreu muito jovem, com 41 anos. Ele teve algumas complicações de uma tuberculose vinculada também ao alcoolismo, né, a debilitação já do organismo dele, e faleceu, né, bem jovem. Deixou uma obra de muita relevância, de tipos, né, de personagens que são muito característicos para a cultura nossa e, inclusive, eles têm muito a ver com esse vídeo que a gente está fazendo aqui. Por mais que hoje Lima Barreto tenha um certo reconhecimento, né, pelo talento, pela importância das obras, mas tem que lembrar que durante a vida dele ele foi bastante ignorado e esse reconhecimento veio com uma certa lentidão, digamos assim. É interessante pensar nessa rejeição da Academia Brasileira de Letras. Inclusive, ele nunca fez parte da academia, nem durante a vida, nem posteriormente. Instituição essa que contempla, né, intelectuais da envergadura de Miriam Leitão, Ivo Pitangui, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso. Mas o Lima Barreto não está lá. Agora, o personagem que eu acho que menos pessoas devem conhecer aqui é o João Conrado, né? João Augusto Conrado. Porque eu não falei o nome inteiro dele. É João Augusto Conrado de Amaral Gurgel. Ele foi um engenheiro que simplesmente criou um carro elétrico no Brasil na década de 70. Há boatos de que já haviam outros projetos de carro elétrico, mas o dele foi um projeto muito consolidado, né? Ele testou, mostrou isso, inclusive o Silvio Santos foi um dos poucos que deu espaço na época para ele, se é que teve outra pessoa que deu espaço, e simplesmente ele foi ignorado. O Brasil poderia ter sido uma potência no ramo de carros elétricos, que hoje simplesmente é conduzida, né, pela pessoa mais rica do mundo. Um tipo de produto que é nítido o sucesso e o potencial que tem para crescer ainda mais, mas simplesmente foi ignorado. No Brasil, não teve um empresário desse ramo que patrocinou esse projeto e ampliou, né, melhorou o projeto, inclusive, para que ele fosse um sucesso, para que ele fosse uma das frentes econômicas brasileiras, um produto inovador. Era uma coisa incrível, talvez tivesse que ser maturado, talvez tivesse que ser melhorado, trabalhado, mas é inegável o potencial disso e que simplesmente foi ignorado, como os outros personagens dessa lista. Por que eu quis relacionar os três? Porque simplesmente o Brasil é uma máquina de triturar talentos. É claro que eu quis diversificar e eu usei três figuras aqui que são muito diferentes uma das outras, em períodos diferentes, de áreas diferentes, que é justamente para a gente perceber que esta questão de triturar talentos, de triturar intelectuais, de triturar pessoas inovadoras, é normal no Brasil. Eu poderia listar várias outras pessoas. Essa cultura do ódio ao disruptor, ao que chama atenção, ao que é inovador, ao que tem um talento nitidamente demonstrado, é impressionante. Ao mesmo tempo que, no caso, por exemplo, do futebol, a gente percebe uma questão muito imediatista, meio praticista, idiota, porque é um talento que pode ser polido, mas ele não pode ser trabalhado de maneira paciente porque as pessoas têm uma pressa do resultado. Então é triste. É triste saber que qualquer que seja a figura que se destaca intelectualmente, que faz coisas inovadoras, que aparece com um talento que realmente pode ser aprimorado para se tornar uma coisa incrível, para se tornar uma coisa gigantesca. E simplesmente ou a gente não tem paciência, ou a gente tem inveja, ou a gente quer derrubar porque simplesmente nós não gostamos, ou nós ignoramos, ou a gente não vê potencial nenhum. E uma coisa que muitas vezes é disruptiva, que é uma qualidade difícil de ser encontrada. Para vocês terem uma ideia do absurdo que é, por exemplo, o universo do futebol brasileiro, se vocês pegarem os maiores times europeus, as maiores ligas do mundo, por exemplo, a Premier League, o campeonato inglês, os maiores clubes, os clubes que envolvem mais pressão por resultado, costumam ter técnicos durante 10 anos, 15. O Alex Ferguson, um técnico que foi famosíssimo, ganhou até homenagem no nome do estádio do clube, ficou mais de 20 anos no cargo. Ele ganhou alguns títulos nacionais, mas o período inteiro que ele ficou como técnico do time, eles só ganharam um título continental. Um título da Champions League. E este camarada foi sustentado no cargo durante mais de 20 anos. O Pep Guardiola também só ganhou uma Liga dos Campeões. Ganhou vários campeonatos nacionais, sim, né? É um técnico de competência inquestionável, mas ele já teve temporadas abaixo e ele não foi demitido por isso. Então, é inacreditável o quanto a gente é imediatista, ao mesmo tempo que é praticista. E ao mesmo tempo vem aquela cultura
da inveja, do ódio à pessoa disruptora. Qualquer mínimo sinal de fraqueza, as pessoas já querem derrubar, querem triturar o possível talento que está surgindo, não admitindo que aquela pessoa seja muito melhor do que ele. O quanto a gente está carente, por exemplo, no futebol, o quanto a gente está carente de técnicos de qualidade, o quanto na literatura a gente está carente de pessoas que façam obras que vão vencer o tempo, que daqui 100, 150 anos, 200 anos, aqueles conflitos dos personagens ainda serão vivos, ainda terá algo na nossa alma que reflete os conflitos daqueles personagens. Lima Barreto fez isso e simplesmente ele foi ignorado. É ignorado até hoje, com figuras assim, incríveis, assim, de horríveis, fazendo parte da Academia Brasileira de Letras, e ele não. Sem contar tudo o que ele sofreu durante a vida, né? Não estou falando que não possa ter erros na conduta dessas pessoas. Eu estou dizendo que às vezes tem talentos que são assim impressionantes e nos primeiros lampejos de falha, todo mundo vem para apedrejar, para derrubar, para falar que aquela não, tá vendo? Não é nada de excepcional aquela pessoa. Ela é um qualquer, um miserável como qualquer outro, um medíocre. Então vamos destruí-lo antes que ele demonstre que a gente pode estar errado. Eu quis fazer essa analogia aqui por um assunto que provavelmente vai ser debatido, pelo menos dentro de um aspecto da nossa sociedade, mas que reverbera em quase todos os problemas que nós temos. Se pararmos para pensar nos problemas, seja de violência, seja de política, de moral, de todos os problemas que nós temos, todos eles vêm de uma grave crise intelectual, de um grave problema de falta de talentos e falta de aprimoramento dos talentos existentes. Ah, mas o que tem a ver uma pessoa estudar com a segurança pública? A questão é, pessoas para resolver esses problemas, resolver problemas de uma sociedade, elas precisam pensar, elas precisam achar soluções, elas precisam estudar. Pensa comigo, qual é a ação da sua vida que você faz sem antes ter pensado o que você está fazendo? Qual é a ação que você realiza sem antes ter meditado como aquilo pode ser feito? Não existe isso. Sempre a gente pensa antes de fazer as coisas, mesmo que as conclusões sejam erradas. Então, se nós não tivermos pessoas capazes de pensar inovações, pensar soluções inovadoras, mas se a gente não respeitar essas pessoas e deixar com que elas façam, ditem o rumo dos negócios, o rumo da cultura, o rumo da literatura, o rumo da política, se nós não permitirmos isso, simplesmente não há solução, não tem a menor esperança de solução dos nossos problemas. E é incrível como surgem talentos em determinadas áreas e o Brasil é uma máquina de destruir esses talentos. É inacreditável. Em pensar que há 50 anos poderíamos estar desenvolvendo protótipos de carros elétricos aqui, poderíamos estar à frente do mercado mundial nisso. O que eu queria refletir nesse vídeo é que muitas vezes coisas periféricas à cultura, elas são consequências de uma cultura assim completamente desfacelada, a cultura do imediatismo, do praticismo idiota, do que tem resultado agora, neste exato momento, sem nenhum planejamento a longo prazo e sem nenhum respeito por talentos que surgem. Eu sinceramente, desejo que o Felipe Luiz tenha uma proposta incrível. Provavelmente ela só virá de fora do Brasil, porque mesmo que ele vá para algum time brasileiro, se ele perder 5, 6 partidas seguidas, ele vai ser demitido desse time também. Tomara que ele receba uma proposta incrível do futebol europeu e que ele deslanche, mesmo que a nossa cultura não esteja preparada para receber um talento, para poli-lo, para ter paciência, para que ele se mature, para que ele se desenvolva. Tomara que outra cultura receba, que se nós não o desenvolvermos, que ele se desenvolva como profissional e que ele venha a ter muito sucesso na carreira e que eu acho que ele vai ter sim, porque ele tem muito talento e tem sabedoria para desenvolver sua própria carreira. Infelizmente nós vamos ficar aqui, sempre com essa cultura do caranguejo no balde, destruindo possíveis talentos, não permitindo que ninguém saia acima da mediocridade porque a gente tem inveja, porque a gente não quer que alguém se destaque e a gente permaneça aqui. Praticamente todos os nossos problemas vêm disso e, sinceramente, eu acho muito difícil a gente ter alguma saída a curto prazo. No final das contas, eu acho que nós, brasileiros, merecemos exatamente todos os problemas que a gente tem no Brasil, se é que a gente merece o que a gente tem aqui. Eu acho que nem o que a gente tem de bom aqui a gente merece realmente. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, eu acho que faz parte. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.